Olá, somos alunos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Polo Diadema, do curso de Engenharia de Produção. Vamos apresentar um trabalho do Projeto Integrador 2 e o nosso tema é a utilização dos alimentos perdidos em feiras livres como matéria-prima de adubo. O grupo é formado por Alexandre, Diogo, Gabriela e Tiago. Nosso grupo é o 5N5. Sou o Diogo Lacerda Reis e vou falar da introdução do nosso projeto integrador, que tem como tema modernidade e importância do empreendedorismo numa situação de busca pelas melhorias das organizações locais. O projeto visa aplicar os conhecimentos obtidos na aula, no curso de Engenharia de Produção, e atuar com empreendedores locais, identificando um problema e apontar uma proposta de solução, tendo criatividade, trabalhar em prol da comunidade e apresentar uma proposta que de fato apresente benefícios. Portanto, verificamos um grande desperdício de alimentos em feiras livres, e a alternativa para isso é a compostagem para a geração de adubo. Foi o que motivou o grupo na escolha desse estudo, partindo da necessidade do público-alvo, do meio ambiente e visando uma proposta de intervenção técnica e economicamente viável. Meu nome é Alexandre, eu vou falar sobre a revisão da literatura que a gente realizou no projeto Utilização dos Alimentos Perdidos em Feiras Livres como matéria-prima de adubo. A gente começou verificando que na literatura tem evidências que o desperdício de alimentos se tornou um grande problema no mundo, uma vez que 1,3 bilhões de toneladas de alimentos, ou seja, 30% do total produzido, são descartados a cada ano, de acordo com a estimativa da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Esse desperdício ele traz uma série de problemas, inclusive envolvendo a falta de alimento que existe no mundo, que tenha atingido até 11% da população mundial que está em desnutrição. Tá? O tratamento dos resíduos de alimentos que são gerados, ele basicamente pode ter duas alternativas. Uma é a destinação em aterros e a segunda seria uma destinação por compostagem. A destinação em aterros, embora ela tenha uma previsão legal, seja correta do ponto de vista jurídico, ela envolve a questão de custos, envolve também a questão dos espaços que são ocupados para o descarte de resíduos de alimentos no solo. Uma vez que é possível, é necessário você fazer uma redução com o menor volume possível e depois fazer uma cobertura de terra para poder fazer tratamento adequado nos aterros. Já a questão da compostagem, ela envolve a utilização de uma estrutura biológica envolvendo, na verdade, minhocas, a vermicompostagem, que faz uma aceleração do processo de decomposição desses restos de alimentos e isso vai, então, transformar esses restos de alimento num adubo que pode, sim, ser utilizado para um outro tipo de finalidade, que seria a nova geração de alimentos. Eu sou a Gabriela e o objetivo desse trabalho é avaliar as perdas decorrentes do processo de comercialização de alimentos em feiras livres, dimensionando as mesmas em números percentuais por meio de aprendizagem que foi baseada nos problemas dos projetos integradores anterior. E o objetivo específico do projeto é a busca de uma proposta capaz de, a partir de perdas decorrentes, apresentar uma alternativa que priorize uma destinação ambientalmente correta e que seja capaz de utilizá-los como base à matéria-prima para a produção de adubo para o uso próprio de cada feirante.
Os procedimentos metodológicos. Então, para que pudéssemos entender melhor a real perda dos alimentos, decidimos que o projeto deveria iniciar-se com uma espécie de entrevista com os próprios feirantes das feiras livres da cidade de Diadema. Então, a gente teve a ideia de elaborar um questionário que gerou bastante envolvimento do grupo, a gente discutiu, levantou as ideias, as sugestões de como a gente poderia elaborar esse questionário, de quantas perguntas deveriam ter, se elas eram suficientes, quantos diferentes a gente iria entrevistar, quantas feiras diferentes a gente iria visitar. E após toda essa discussão, a gente definiu que seria necessário entrevistar 6 feirantes em 2 feiras diferentes, fazendo 6 perguntas para cada um deles, seguindo o padrão que está passando aí nos slides. Então, a primeira pergunta é aproximadamente quanto de perda vocês estimam em cada feira realizada. A segunda pergunta, qual o motivo da perda dos alimentos que vocês vendem? Terceira pergunta, existe alguma relação do extravio de alimentos com o local onde eles são comercializados, uma vez que o público é específico de cada bairro? Quarta pergunta, há quanto tempo vocês trabalham como feirantes? Quinta pergunta, vocês acreditam que a perda dos alimentos aumentam com o passar dos anos? E sexta pergunta, o que vocês acreditam que possa ser feito para reduzir a perda dos alimentos? Então, como eu disse, a gente realizou 6 entrevistas com feirantes de setores diferentes. Então, foram 2 feirantes do setor de verduras, 2 de legumes, 2 de frutas. E sendo as entrevistas realizadas em 2 dias em 2 feiras livres diferentes, uma no sábado e uma outra no domingo, cada um em um ponto diferente da cidade. Então, as entrevistas elas foram realizadas próximo do horário do término da feira, para que a gente pudesse visualmente ter uma primeira avaliação da perda dos alimentos. Nós tivemos um bom resultado com as entrevistas, os feirantes participaram bastante, se sentiram bem interessados em expor sobre a opinião deles em relação à perda dos alimentos e os desperdícios, e a nossa ideia de talvez conseguir transformar aquela perda num rendimento para ele. Meu nome é Tiago Coutinho de Lima Pereira. Eu vou falar sobre a proposta de intervenção preliminar. A proposta de intervenção preliminar desse presente estudo seria a utilização de alimentos não aproveitados em feiras livres como matéria-prima para produzir um adubo que dispense agrotóxicos e químicos, ou seja, vai aproveitar os resíduos orgânicos que iriam parar em lixões e aterros sanitários, se tornando então um ótimo custo-benefício, tanto para o meio ambiente quanto para a economia desse feirante que vai realizar esse procedimento. Para a realização desse projeto, é necessário que esteja um local, ou seja, um solo que disponha de terra, precisa muito da terra, e também que esses materiais tenham um certo teor de temperatura e de umidade para que se consiga controlar esse processo de compostagem. Por se tratar de um processo biológico, requer também um balanceamento em relação ao carbono e nitrogênio, esses 2 agentes químicos, que deve ser em uma proporção de 30:1 no início desse processo. Depois, em outros estágios, essa duração fica em torno de uma relação de 30 dias, ocorrendo degradação da matéria orgânica, pela ação dos micro-organismos, e a variação de temperatura também tem que ser controlada, que deve variar de 40 a 60 graus Celsius. Na fase seguinte, em que a celulose e esses materiais similares são degradados pela ação dos micro-organismos, os decompositores, as temperaturas baixam para uma faixa de 30 a 45 graus Celsius, ocorrendo a maturação então, ou umificação, em que as temperaturas se situam entre 20 a 35 graus Celsius. A outra etapa, a etapa final, que correlaciona as duas primeiras, é o período conhecido como bioestabilização, que é a estabilização dessa matéria orgânica, com uma duração entre 60 a 90 dias. É o processo total até que o composto atinja a umificação. Pode levar como eu já tinha falado, de 90 a 120 dias no total, Os nutrientes, o carbono, como fonte de energia, o nitrogênio também,
que faz a síntese dessas proteínas, são fundamentais para os micro-organismos presentes nesse composto. Com um balanceamento adequado, o desempenho dessa degradação biológica é imprescindível, né? Produzindo uma compostagem de uma forma sustentável, o que vai ser muito útil com os materiais que são deixados pelos feirantes. Como eu já havia dito, são os que não são as sobras, né? São aqueles que eles não utilizam, né? Que são desperdiçados devido a manuseio, entre outros fatores. Sou o Diogo e volto agora falando da conclusão do projeto integrador. Com base nas informações obtidas nos questionários aplicados aos feirantes e considerando as perdas apontadas entre 10% a 20%, estimamos que cada feirante gera em média 960 litros mês de perda. Uma composteira tamanho grande, vendida comercialmente, tem capacidade de 39 litros e ocupa um volume de aproximadamente 0,12 metros cúbicos, com um valor médio de R$ 300. Dessa forma, analisando os resultados, o projeto se mostra inviável, uma vez que o investimento seria em torno de R$ 7.200 somente na aquisição das composteiras, e também elas ocupariam um espaço de 2, metros cúbicos. Verificamos que o custo não pode ser absorvido pelos feirantes e que os mesmos não dispõem de espaço físico para a estruturação das composteiras. Diante desses fatos, os custos adicionais, tais como a mão de obra envolvida, os transportes dos materiais, dentre outros, não foram avaliados nesse projeto. Porém, as dificuldades que inviabilizaram a proposta do presente projeto podem, em estudos posteriores, apontar alternativas capazes de superar esses pontos. A proposta de compostagem poderia ser implementada em maior escala, talvez com apoio de entes públicos ou organizações não governamentais. Segue agora nossas referências bibliográficas e agradecemos.